prazer estar aqui com vocês. Fica pertinho de mim. O cara me deixa sozinho no palco aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kemel Zaidan. Eu trabalho aqui no Local Web. Eu sou evangelista aqui da empresa. O Potix também, que é do Guru SP, trabalha aqui. Para quem não me conhece, eu sou o William Molinari, né? Porque agora ninguém me conhece mais também, né? Também é diferente. Tirou o cabelo, tirou a barba, casou, agora é um homem sério. Bom, só para agradecer mesmo vocês, da presença de vocês aqui. Tipo, a gente fica feliz de receber as comunidades. Esse é um trabalho novo que a gente está começando aqui, de abrir o espaço da empresa para a comunidade de software livre, de desenvolvedores, para conhecer melhor vocês, saber quais são as demandas que vocês têm, o que a gente pode fazer para ajudar vocês a resolver os problemas que vocês têm, entender melhor os problemas de vocês, enfim, e tentar também trazer isso para dentro da empresa para que as pessoas aqui de dentro fiquem mais conscientes das demandas que vocês têm, enfim, para que a gente possa melhorar os nossos produtos, enfim. Então a gente não ganha nada, na verdade, trazendo vocês aqui, é só o conhecimento acerca desse público de desenvolvedores, etc. Eu não vou falar muito sobre mim, porque eu vou fazer a primeira apresentação aqui é minha. Então, não foi jabá, tá, pessoal? Teve votação lá e tal. Foi menos votada, por isso que eu estou começando. Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Tem alguns recadinhos para dar, né? Não, eu também queria agradecer eu estou fazendo duplo papel aqui, né? Porque eu trabalho na Local Web, só que eu organizo o Guru SP, né? Mas agradecer como o Guru SP, a Local Web também, por estar ajudando o pessoal de eventos que organizou tudo, porque geralmente é a gente que organiza, né? Chega lá, espalha as cadeiras, traz o coffee break, a gente está tudo prontinho, então o pessoal organizou pra gente, só agradecer. E é isso, agora sim. Muito bom. Então só dar uns recadinhos. Bom, tem um evento do dia todo aí, que a gente sabe que é longe chegar aqui, então a gente fala, bom, já que vocês vão chegar, então vamos aproveitar, né? Vamos fazer o dia todo. Então vai ter o dia todo, vai ter a programação. Quem quiser ir no banheiro tem lá fora, aqui, saindo aqui na porta à esquerda, né? Porque o pessoal já se perdeu assim para chegar no banheiro. A gente vai ter almoço aqui, que é tudo pago, depois a gente explica para vocês o lugar e leva vocês até lá. Tem alguns outros recados. A senha da internet está aqui nas paredes. É marketing eventos. Cadê o Cássio? Events, né? O login. E eventos Local Web 2015. Tem algumas tomadas na lateral aqui. É 220 volts, então toma cuidado se vocês forem colocar alguma coisa que não seja 220 volts. Tem mais alguns recadinhos, só para terminar. Tem a caça. A gente vai ter Lightning Talks, né? Então já tem o Rafael, que estava aí, que vai fazer um Lightning Talk. Ele sumiu, mas enfim, ele estava aí. Tem palestrantes aí que chegaram já? Além de mim, tem mais um aqui. Bom, a gente vai ter Lightning Talks. A gente não sabe ainda a dinâmica, se a gente vai ter que, se algum palestrante não chegar no horário, se a gente vai ter que inverter. Mas lá fora tem um flip chart. Se alguém quiser fazer um Lightning Talk de 10 minutos, é só colocar o nome e o tema lá. E a gente vai preenchendo, pelo menos tem 6 slots lá, que a gente tem 1 hora reservada para isso, 10 minutinhos cada um, a gente consegue fazer. Se alguém se interessar em falar alguma coisa, falar de algum projeto, falar de alguma outra experiência que tem, não precisa ser só de Ruby, precisa? Não precisa, e não precisa 10 minutos também, se quiser falar X minutos. Se quiser falar 5, se quiser falar 12, você não pode falar meia hora, senão não dá tempo. Dependendo da quantidade até pode. Se os palestrantes não aparecerem. Isso. Aí, o que mais? Tem a parte... então, assim, a Cássia que está ali é do RH. Então, tipo, se caprichem nos Lightning Talks, se vocês estiverem precisando de um emprego e tal, capricha no Lightning Talk, ela vai ficar de olho lá. Se tiver alguém, agora, brincadeiras à parte, se tiver alguém que queira, esteja pensando, procurando emprego, enfim, a gente está sempre precisando de programador Ruby aqui. A gente tem muito Ruby aqui, o Fábio Akita foi o culpado por colocar Ruby aqui, agora a gente precisa ficar pegando o programador Ruby, a gente fica brigando com ele e tal, porque ele pega lá, a gente pega de cá. Mas se alguém precisar e estiver interessado, só falar com a Cássia, aquela moça bonita ali do fundo. Tá dando tchauzinho. Tem o André também. Se tiver algum cliente local web aqui, não sei se tem.
O André, ele está responsável por uma área aqui, que é ele ali no fundo, ó, careca, grande, ali do fundo, do lado da Cássia. Isso. Ele está responsável por um projeto piloto aqui de uma ilha de suporte para desenvolvedores. Então a gente tem a gente está montando uma ilha de suporte com um treinamento e um processo diferenciado específico para quem é desenvolvedor. Aí não tem que passar por aquelas perguntas básicas tal, que o pessoal de varejo tem que passar. Então, se tiver algum cliente aqui que queira entrar nessa ilha, é só falar com ele. Ó, já tem um aqui, legal. E tem o pessoal da SuperPay ali também, que é o gateway de pagamento, lá da Local Web, a Bianca e o Rafael, né? Rogério, sabia que era R. Rogério, eles estão também com, para vocês que são desenvolvedores, eles estão com um esquema que vocês mandam um e-mail para ele, conversem com ele, e aí vocês têm uma conta de teste que vocês podem testar o gateway de pagamento e tal. É isso, Rogério? Isso, guruSP@superpay.com.br. Aí vocês vão ganhar uma conta de teste e, enfim, vão poder testar o gateway de pagamento aí. Legal, perfeito. Mais alguma coisa que eu esqueci? Esqueci de alguma coisa? Não? Bom, então isso aí a gente vai ter o dia todo aí para papear, vai ter o almoço, vai ter depois do almoço, então a gente vai conseguir conversar bastante. Tem a galera, a panelinha da Local Web que está aqui, vocês podem conversar com eles, viu, pessoal? Não precisa... A galera concentrou aqui na frente. Mas legal, acho que é isso aí, né? É isso aí. Queria apresentar o Camel, que vai palestrar, tô brincando. Bom, a primeira palestra é minha. Deixa eu... Ops, peraí. Pronto. Bom, a primeira palestra minha é falar para vocês um pouquinho, na verdade, do projetinho que eu fiz aqui, que basicamente essa palestra é basicamente a mesma que eu fiz na Campus Party agora, com algumas modificações do feedback que eu peguei lá. Então, se alguém já assistiu essa palestra em vídeo, alguma coisa, é basicamente a mesma coisa. Tem um pouquinho de paciência que a gente termina e vai para a próxima. O que é? A gente chamou... Resumindo, não sabia dar um nome, então eu coloquei tudo que eu usei, né, no projeto. Twitter, Redis, Bitcoins, Ruby, mais nuvem para aprendizado e diversão. Tem aqui meu Twitter, se alguém quiser me seguir aí. E um pouquinho sobre mim, né, como eu falei, sou evangelista aqui na Local Web. Tenho uma trajetória longa aí e bem diversificada assim, no mundo da tecnologia. Então comecei como no terceiro setor, coordenando projeto de inclusão digital e educação. Depois trabalhei em algumas revistas, fui editor-chefe da Linux Magazine, depois do eMasters. Tenho uma trajetória na comunidade de software livre, então já participei de várias comunidades, coordenei a comunidade do Ubuntu aqui do estado de São Paulo uns 4 anos, mas já passei pela Open Knowledge Foundation, Mozilla, tenho contato. Então, me enveredei pela tecnologia pelo lado do software livre. E gosto muito de software livre, enfim. Esse projetinho que eu vou falar para vocês está aqui no meu GitHub, é esse Bitcoin Conversions aqui. Se alguém depois quiser dar uma olhada, contribuir, é só mandar, dar uma olhada no código lá e mandar por request, que a gente aceita com prazer. E aí, quais eram as motivações do projeto, né? Basicamente, era aprender mais sobre Ruby, né? Porque eu nunca tinha feito alguma coisa em Ruby assim, para valer. Eu comecei a aprender Ruby há um tempo atrás, por influência do Rafael Rosa, que alguns daí do GuruSP devem conhecer, né? Que trabalhou aqui na Local Web também. E a gente se conheceu com essas coisas de comunidade, de software livre e tal, e ele foi dar uma palestra
numa comunidade que a gente tinha que chamar Quinta Livre, que era uma união de comunidades que se reuniam uma quinta-feira do mês para falar de software livre. Ele foi falar e ele fez uma palestra sobre Ruby, aí eu achei ele interessante, comecei a estudar, mas nunca tinha feito nada. Aí quando eu entrei aqui na Local Web, tem um monte de desenvolvedor Ruby aqui, comecei a estudar Ruby mais a sério. Eu falei, preciso, né, saber Ruby para poder falar com os caras que estão aqui também. Comecei a dar uma estudadinha e tal, e vi a oportunidade de fazer esse projeto para aprender também mais sobre o Gelastic, que é uma plataforma que a gente tem aqui de cloud, que é um PaaS, uma plataforma como serviço. E aí falei, bom, é a oportunidade que eu queria, né? Vou unir as duas coisas. Estava estudando desde que eu entrei aqui Ruby e queria entender melhor o Gelastic, queria ver como é que era criar um projeto do zero e colocar ele para rodar. Aí falei, bom, vou fazer isso. Aí quais que eram as ideias, né? O início do projeto era... eu comecei um projeto no XDK, que na verdade eu posso até mostrar para vocês aqui, mas era um projeto mobile com o Intel XDK, que na verdade é uma distribuição do Cordova, do Apache Cordova, para você fazer aplicativo mobile web, com linguagem web. E ele era diferente do escopo desse projeto que eu vou falar agora. Eu comecei a fazer ele e a ideia era ter uma maneira assim, fácil e mobile friendly, assim, de conseguir uma cotação de Bitcoin, né? Só que era no aplicativo, não tinha back-end, não precisava de back-end, só usava API e tal. E aí eu não conseguia conhecer o Gelastic, eu mudei um pouco o escopo, larguei. Esse projeto ainda existe, ainda está lá no GitHub, se alguém quiser, está quase pronto, se alguém quiser também contribuir. Queria que envolvesse Bitcoins, porque eu gosto do negócio, não sei se alguém aqui conhece Bitcoins bem e tal. Eu curto, eu já palestrei sobre Bitcoins em alguns lugares que me pediram e tal. Eu gosto do conceito tecnológico da coisa, gosto da tecnologia que está por trás, acho um negócio revolucionário. Então, queria que tivesse alguma coisa de Bitcoins, porque eu também nunca tinha conseguido fazer nada com Bitcoins. E que, obviamente, que rodasse lá no Gelastic para poder conhecer melhor a plataforma. E que ninguém tivesse feito ainda também. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu tenho uma ideia de um projeto, eu vou ver, alguém já fez, eu meio que dou uma... Tem gente que não, né? Tem gente que fala, eu vou fazer melhor. O cara vai lá, reinventa a roda e faz de novo. Quando eu vejo que tem alguma coisa que alguém já fez, eu falo, cara, alguém já fez, que droga. Quando eu vi que esse negócio ninguém tinha feito, eu falei, pô, legal, é uma ideia que vou mandar brasa, antes que alguém faça. Né? E aí o código do projeto ainda está lá no GitHub também. Na verdade, ele é uma calculadorinha. Tinha um escopo um pouco diferente, de poder chamar um programa no app para enviar esses valores de bitcoins que você acabou de calcular para alguém e tal. Mas está lá também, se alguém quiser. Está quase pronto, só tem uns ajustezinhos assim, visuais para fazer, mas está lá. Bom, aí os requisitos, né? O que tinha? Ele usa o Twitter, né? Porque na verdade é um robô de Twitter, nada mais é do que um robô de Twitter. Vou mostrar ele para vocês. A gente tweeta para ele um valor em bitcoins e a moeda que a gente quer a conversão, e ele responde com a resposta, com a conversão desse valor na moeda que a gente pediu. Né? Para isso tinha que usar a API do Twitter. O Twitter tem várias APIs e a gente usou a API de streaming, né, que é diferente da API REST, que normalmente as pessoas estão acostumadas a usar. Né? Então, a API REST você faz um GET, um POST, você tem uma resposta e você fica trocando requisição. E a API de streaming não. É bem legal. Você abre um WebSocket e ele fica te enviando a sua timeline como se fosse um streaming mesmo, como se fosse uma torneira aberta. Assim. Então, o que vem, você abre a conexão com eles e se tiver atualização na sua timeline, ela vai chegando para você como um fluxo de texto. Assim. E aí você tem que tratar isso. Então, ela é bem legal porque é uma abordagem que eu não vi. Eu estava dando uma olhada, por exemplo, na API do Instagram. Ele força você a ter uma API para consumir a API dele. Né? Desse jeito que você consegue consumir a API deles como um client. Você vai do Instagram, ele pede para você registrar uma callback com eles. E aí, quando tiver um evento lá que você está
procurando, então uma menção a você e tal, eles te mandam um post nesse callback, nessa URL que você cadastrou com eles. Então, praticamente, você tem que montar uma API do seu lado para consumir a API deles. Então, desse jeito, eu achei que fica uma forma bem mais simples e mais fácil de usar essa API para conseguir coisa em tempo real, né? Porque a ideia era essa, tinha que monitorar as menções que eram enviadas para o robô para poder efetuar a conversão, pegar os dados, né, que estão enviando e fazer a conversão e enviar de volta. Isso obrigava a gente a programar assincronamente, porque como ele é uma API de streaming, você pode vir muita requisição ao mesmo tempo, ou num período curto, e você não tem como ficar esperando para tratar isso, porque se você tiver bloqueando, se tiver alguma coisa bloqueando, pode chegar outra e você perder, né? Então, já tinha que nascer assíncrono logo de cara. Inclusive, eles falam para você, quando você vai consumir a API de streaming, a própria documentação do Twitter fala para você tratar isso de forma assíncrona. Então, já me obrigou a fazer isso logo de cara. Tinha que utilizar uma API, obviamente, para descobrir a cotação do Bitcoin. Aí eu descobri a API do Bitcoin Average, que é uma API bem legal, que eu já tinha usado no projetinho inicial do XDK lá atrás. E é legal porque ela já fornecia conversão para outras moedas também. Eu falei, vou ter que pegar o valor do Bitcoin em uma moeda e depois vou ter que usar uma outra API para converter esse valor, sei lá, em dólar, por exemplo, para outras moedas. E não, essa API já fornece a conversão em diversas moedas já. Então já facilitou bastante o trabalho. Se alguém se interessar, eu acho uma API bem legal, porque além disso, ela consegue fazer uma média do valor em várias partes do mundo. Então você pode pegar a média do valor mundial. O que ele faz? Ele consome a API de vários exchanges, que são essas casas de câmbio de bitcoins no mundo, pondera pelo volume que eles negociaram e fazem a média e te entregam. E se você quiser, eles também fazem isso por país. Né? Então, tipo, eu quero a média de todos os exchanges dos Estados Unidos, a média do valor que está sendo negociado o Bitcoin agora só nos Estados Unidos. Eles fazem esse mesmo processo. Então, é um negócio... E eles se integram com várias outras APIs de vários exchanges. Então, é um negócio que deve ter muito processamento e muito dado por trás, assim. E aí eu decidi não fazer a cotação do Brasil só, porque eles tinham 2 exchanges só que eles computavam, que era o mercado Bitcoin e o local Bitcoins. Então eu decidi continuar pegando o valor da média mundial, que também o Bitcoin sendo uma moeda mundial, nada mais justo que você pegue uma cotação mundial, né? A ideia era deixar o projeto mais fácil possível, né, mais simples, então um design mais simples possível. Isso se provou não tão possível, né, durante o processo, e colocar ele para rodar no Gelastic, né. Essas foram as gens que a gente utilizou. Eu tive a ajuda de uma pessoa da LocalWeb, que estava lá com uma dúvida e tal. Aí o Lucas, que não está aqui hoje porque não pôde vir, sempre me deu uma força. Então, cara, não estou conseguindo fazer isso, como é que eu faço? Ele ia também tirando as minhas dúvidas. Também ele sim é programador, Ruby, que trabalha lá no cloud aqui da LocalWeb, no produto de cloud. E ele acabava sendo meu mentor assim, nas questões que eu estava tendo de dúvida. Então a minha função aqui não é programar, eu programo porque eu gosto, porque eu quero conhecer e tal, e estudar um pouco mais. Eu fico procurando coisas para poder programar um pouco e estudar mais. Mas de fato, o meu trabalho não é programação de fato. E esses caras estão aqui sim, são os programadores, os caras estão lá todo dia, lá jogando beat e tal. Essas foram as gens que a gente utilizou. A gente já usou o Event Machine para poder trabalhar sincronamente com a API. E quando a gente chama essa aqui, ela traz também a Event Machine, né? Essa aqui, na verdade, como dependência. Ela tem a Event Machine como dependência dela lá. Aí um pouquinho do hack, né? Porque
eu queria que ele mostrasse o número de conversões, porque o Gelastic, na verdade, ele está focado no desenvolvimento web. Então, normalmente quando a gente pensa em cloud, a gente tem a imagem mental que a gente tem é do IaaS, né, de uma infraestrutura como serviço. O Gelastic não, ele é um PaaS, né, então ele tem um conceito um pouquinho diferente. E na hora a gente vai montar o ambiente, ele sempre te oferece um servidor web. Dá para você fazer coisas que não precisam de um servidor web? Dá, mas o servidor web vai ficar instalado lá. E aí eu falei, bom, já que tem um servidor web, vamos mostrar o número de conversões que ele faz, né? E aí foi uma ideia do Lucas, falou, vamos usar o hack para fazer isso. Aí, o que é o hack? Então, me explica. Então, no começo, cada framework e servidor Ruby trabalhava de um jeito, aí precisava unificar essa interação entre a aplicação e o servidor web. E aí o hack nada mais é do que isso, uma interface que unifica a forma como os servidores web e as aplicações se comunicam, né? Qual que é a vantagem de você ter isso? Você pode testar um outro servidor ou outro PaaS sem mudar nenhuma linha do seu código, porque os servidores web já implementam essa interface por padrão, e o hack também, né? Então você pode trocar de Elastic para Heroku, de Unicorn para Puma, sem ter problema nenhum, como a gente faz hoje, normalmente, né? E você também pode mudar de framework sem mudar o servidor, né? Então eu estou lá com o meu Puma, com o meu Unicorn, com o meu Nginx, quero reescrever a aplicação de Rails para Sinatra, de Sinatra para Rails, e não preciso mudar o stack que vem por cima. Nada mais esse conceito também existe em outras linguagens. Então o Python tem o WSGI, o Java tem Servlets, que na verdade é o mesmo conceito, e todos eles padronizam essa interface entre servidor de aplicação e servidor web. Aí a gente programar assincronamente, a gente usa na verdade isso é só uma explicação sobre o Reactor Pattern, que é esse padrão que está nesse paper aqui, que é o paper original desse pattern do Reactor, que é nada mais tem esse code aqui que é um design onde você tem você tem um web service e você vai ter algum tempo para esse web service responder. Então, ao invés de você ter algum I/O que você tem que fazer, disco ou rede, e em vez de você ficar esperando essa resposta, você efetua uma outra ação e depois associa a resposta à ação original, né? Então, se alguém quiser conhecer melhor, tem esse paper aqui, né? Essa aí é a definição aí do professor Chatoff, do Reactor Pattern Design. Enfim, tem toda uma coisa que vocês podem ler melhor e entender direitinho. E o que é? Uma metáfora. Você está fazendo esse malabarismo com threads, né? Então, ao invés de bloquear essas threads que você está usando, seja por algum I/O que você tem que fazer em disco ou em rede, você aproveita esse recurso e desbloqueia isso, né? Ele beneficia essas linguagens que possuem GIL, que é esse Global Interpretation Lock, e acabam rodando num processador só. Então, como é o caso de Ruby e Python e outras linguagens desse tipo. E o resultado disso, você acaba economizando dinheiro com hospedagem, com processamento, porque você aproveita esse processamento que ficaria parado se ele tivesse bloqueado ali, se estivesse fazendo uma programação com blocking, com lock ali, e economiza dinheiro em hospedagem, principalmente se você estiver escalando isso numa proporção grande, num sistema grande. Mas você também adiciona uma complexidade que pode ser desnecessária, dependendo do caso, né? Bom, aí o Ruby tem o Event Machine que a gente usou nesse projeto, e o Python tem Twisted, e várias outras linguagens têm bibliotecas para programar sincronamente. Quem aqui já programou alguma coisa de forma síncrona em Ruby? Fora vocês. Alguém? Em outra linguagem, alguém já usou?
programação assíncrona, não? Aqui todos eles, né? Então, sacanagem. Bom, aí então assim, deixa eu ver. Tá aqui, ele passou, pulou. Então esse é um código que está lá, né? Quando então você tem essa vantagem e desvantagem. A vantagem é que você consegue aproveitar melhor o processamento do computador, da onde você está rodando o programa, e a desvantagem é que você aumenta o nível de complexidade do programa, né? Bom, programação assíncrona, né? A gente pensa que vai ser uma coisa e acaba sendo outra, né? Então, na verdade, a maior dificuldade foi trabalhar de forma assíncrona, principalmente eu, que foi minha primeira tentativa, numa linguagem que não é feita para isso. Eu já tinha trabalhado de forma assíncrona com Node, mas Node já é assim desde o início. E com Ruby, principalmente, para mim, estava pegando um projeto para fazer assim pela primeira vez, que só tinha estudado, foi o que mais complicou, né? Então, problema para acessar valores de variáveis que não estavam acessando diferentes threads tentando acessar um valor de variável e que não era o mesmo. Então a gente estava rodando o programa, como na verdade a Event Machine ela cria uma thread nova para cada evento que vem, até ela resolver, e aí você tinha o programa tentando acessar valores de variáveis que não estavam na mesma thread, então na verdade eram outros valores, e aí o programa te cuspia um valor diferente, e eu falava assim, caramba, por que está vindo esse valor? Não era o que eu esperava, né? E aí a solução foi usar algumas variáveis globais, mas tem que pensar bem nisso, porque senão você acaba criando outros problemas no seu programa. E no ambiente de nuvem, também, que era outra coisa que a gente teve que tratar, não só o programa estava lançando algumas threads, a Event Machine estava lançando algumas threads na hora de receber os eventos, como o próprio worker do servidor de aplicação que a gente estava usando também estava iniciando algumas threads, por padrão, né? Então, até descobrir isso, levou um tempinho também. Sendo que o código pode estar rodando em processadores diferentes, no ambiente de nuvem até você pode estar rodando em processadores diferentes e não está sabendo, né? Então esse é um exemplo de código síncrono, né? Então o código síncrono qual a dificuldade de programar de forma síncrona? Isso em qualquer linguagem, até com Node também é assim. Nossa cabeça é síncrona, né? Quando a gente está programando, a gente pensa, essa é a instrução, depois essa, depois o programa faz isso, depois vai fazer aquilo e assim por diante. E aí, quando a gente está programando sincronamente, é assim mesmo também que vai ser executado lá, o processador vai executar. Mas, quando você está programando de forma assíncrona, a resposta que vem não é essa, a ordem de execução do programa não é essa. Então, isso gera uma dificuldade a mais. Então, você está lá, você vai fazer lá um request para o web service, para a API, aí ele vai continuar fazendo outras coisas aqui, e em determinado momento vai vir a resposta e aí você vai processar ela, né? Então tem um trabalho de você tentar pensar nessa sequência de execução que a gente não está muito acostumado a fazer. A não ser quem já está fazendo isso há algum tempo, já está com prática, né? Então, a sequência não é a mesma que a gente está acostumado, e aí fazer esse debug mental é mais complicado, né? Logar tudo que for possível para você tentar saber onde estão os problemas da sua aplicação. Isso ajudou a resolver. Em determinado momento que a gente não sabia onde estava o problema, a gente falou, vamos ver em que thread está rodando, e a gente descobriu que o worker do Passenger, que é o servidor de aplicação que o Elastic usa por padrão, ele já estava lançando 3 ou 4 workers, cada um numa thread, e aí a gente descobriu, fora que foi ver, então isso também era uma coisa. Porque, na verdade, como eu estava querendo fazer o programa todo bem simples, eu não queria nem usar banco de dados, falei, vamos fazer tudo em memória. E aí que deu todo esse problema de
de thread, diferentes threads tentando acessar um mesmo valor de variável que na verdade não era o mesmo, porque estavam em threads diferentes. Né? Só uma curiosidade, não sei se alguém aqui já trabalhou com Redis, mas a gen do Redis, ela mimetiza a mesma API do banco, então se você já trabalhou com o Redis na linha de comando dele, é super fácil trabalhar com o Redis com Ruby, com o driver do Ruby. A solução para esse problema de variáveis foi usar um banco de dados, falou, não, vamos ter que usar, porque trabalhar multithread não dá para trabalhar só em memória, pelo menos não do jeito que a gente estava querendo fazer. Então a solução foi colocar esses valores que a gente pegava da API do Bitcoin, os valores de Bitcoin que a gente pegava na API no Redis, que na verdade estava sendo feito tudo em memória, e aí colocando no Redis, a gente conseguia, todas as threads conseguiam acessar esses valores de uma maneira normal. Então essa foi a solução que resolveu esse problema. E outra coisa, enfim, se vocês trabalharam já com o Redis em Ruby, vocês vão conseguir trabalhar com o Redis na linha de comando super fácil, porque é basicamente a mesma coisa, e vice-versa também. E aí, inclusive, um detalhezinho que resolveu um problema é que era possível setar um valor apenas se ele já existisse, né? Se ele não existisse, na verdade. Então, por quê? A API do Bitcoin Average, ela tinha uma atualização a cada 10 segundos. Então eu não precisava ficar batendo se eu recebesse mais de uma requisição em menos de conversão, se esse robô recebesse 2 pedidos de conversão via Twitter em menos de 10 segundos, eu podia pegar o mesmo valor e devolver para quem pediu a conversão, sem precisar bater no web service, porque se eu batesse no web service ele ia me voltar a mesma coisa. Né? Então o Redis resolveu bem esse problema, porque eu cacheio tudo em memória, do jeito que eu queria fazer, originalmente, né? Que o Redis funciona assim, ele cacheia tudo em memória, e eu cacheio isso, eu vejo quando foi a última vez que eu atualizei isso, se eu receber 2 ou mais requisições em menos de 10 segundos, eu pego o valor do Redis e eu nem preciso bater no API de novo. Então foi o que resolveu bem o problema, colocou um overheadzinho a mais de complexidade, tive que trabalhar com banco, mas não foi nada do outro mundo também. Aí as coisas que eu descobri em relação ao Gelastic, ele resolve as dependências sozinho, né, através do método padrão da linguagem, que é legal. Então se você fizer um deploy numa aplicação Ruby com um Genfile, ele vai baixar todas as dependências automaticamente. E isso para todas as linguagens, então se você está usando Python, você tem lá um required.txt, né? É isso, né? Se você está trabalhando com PHP, você tem lá o Composer, você usa Composer, acho que é packages.json. Então ele usa o método padrão da linguagem para resolver as dependências, o que é legal, não precisa se preocupar com isso. Ele utiliza o Passenger como padrão, mas dá também para você utilizar o Unicorn e o Puma se você gosta mais, se você tem mais familiaridade com eles, dá para você trocar. O que ele usa como padrão é o Passenger. E acho que ele já lança por padrão uns 4 workers já para você. Que foi um dos problemas que a gente teve, que eu não sabia que cada worker rodava uma thread, né? Outra coisa que a gente teve, que foi legal fazer esse projeto para tentar entender melhor, o Gelastic, ele é um PaaS, como eu falei, então ele tem um conceito um pouco diferente, ele até tem um acesso SSH, mas quando você coloca o programa para rodar, ele já starta o programa automaticamente. E aí tinha várias puts, tinha vários prints que eu fiz na aplicação para tentar debugar enquanto eu estava desenvolvendo. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer para ver esses puts, né, que eu fiz? Como é que eu tenho acesso? Aí eu descobri que o Gelastic, ele coloca todas as saídas, ele redireciona a saída padrão do sistema para o errors.log. Então tem um arquivo de log lá que você pode ver, que na verdade faz sentido, porque na maior parte dos sistemas operacionais, ou pelo menos em Linux, né, que é onde o sistema roda, a saída padrão de erro
é a saída padrão, que é o SD out, e que normalmente é o monitor, se você tiver um, mas ele redireciona isso para o erros.log, então você consegue ver todos os puts que você viu lá nesse arquivo. Então isso é legal também, porque dá para você ter acesso a isso. E assim, não é porque a gente trabalha na local web, mas o sistema é legal mesmo, vale a pena dar uma olhada. Se alguém quiser depois, fala comigo, eu tenho uns cupons de desconto de R$100 para dar para vocês. Quem tiver interesse em testar ou saber mais sobre a plataforma, pode vir falar comigo. Quiser um cupom, eu dou também. Mas é uma plataforma bem legal, assim, que eu estava falando sobre ela, mas nunca tinha tentado colocar uma aplicação para rodar desde o início. E de fato ela é legal, assim, não fica devendo nada a Heroku, a outros passos que a gente tem aí. E aí não sou só eu que posso falar, vocês podem perguntar aqui para a galera que está aqui, que acho que eles podem confirmar para vocês. Eu já joguei a resposta já. Bom, e aí, na hora de testar, né? Vou fazer um testezinho aqui só para vocês verem como é que ficou. Sempre pode dar um erro na hora. Então, como é que como é que funciona o negócio? Então, basicamente, é um robô de Twitter. Deixa eu entrar aqui. A conta dele é essa aqui, ó. Bitconversions, né? Então a gente criou aqui uma pagininha para ele. Até testei antes de começar para ver se estava funcionando, ok? Então basicamente o que você faz? Você precisa mandar um mention para ele com um valor numérico, que é o valor do Bitcoin que você quer, e uma hashtag com o código internacional da moeda que você quer a conversão. Por que isso? Porque a API usa isso. A API de conversão usa isso. Então você precisa, o valor, por exemplo, em português é BRL. O código internacional do real é BRL. Então se eu quiser perguntar para ele um valor qualquer, e o legal é que eu estou usando a JAX para tratar esse texto, eu posso perguntar da forma que eu quiser. Né? Eu posso perguntar para ele assim, quanto é um Bitcoin em euro? Ou simplesmente posso mandar o mínimo, e isso em qualquer língua. Se você perguntar em inglês, vai dar no mesmo. Né? How much is tantos bitcoins in a hashtag? Ele tendo o número e a hashtag e a menção ao robô, ele funciona. Então, eu faço o mínimo que eu tenho que mandar, um valor qualquer, 0,1 em real, que é BRL, tuito. E aí espero a resposta, ele já respondeu. Legal também que ficou bem rápido. Deixa eu ver. Então é que ele me respondeu já que 0,1 bitcoins em real é 72,22 reais. Então se vocês quiserem testar, a gente pode tentar fazer um tuitaço, porque o legal também do Gelastic é isso, né? Que ele tem a escalabilidade automática. Então, se ele precisar de mais memória, mais processamento, ele vai escalar a aplicação automaticamente. Então, a gente pode tentar fazer um DDO. Legal. Uma das coisas também que eu estou falando, fazendo apresentações sobre esse projeto, que assim, eu acho uma maneira bem nerd de conseguir uma cotação de Bitcoin. Então, eu queria que as pessoas usassem e tal, porque eu acho muito fácil. Eu não sei se... mas às vezes eu queria saber uma conversão e não tinha como, e as pessoas sempre estão com o Twitter no bolso, e aí uma maneira fácil era tweetar, esperar a resposta e rapidinho vem. Então se vocês quiserem todos tweetar assim, muito rápido, tweeta todo mundo junto e ver se dá a resposta, né? Você tem alguns valores. Esse foi a outra pessoa. A gente tem alguns valores e a gente vai ver, está aparecendo alguns aqui. Que BRL é real, USD é dólar, EUR é euro, e assim por diante. Se alguém quiser mais alguns, é só dar uma olhada lá na... Ops.
Bitcoin. É Bitconversions. Eu acabei optando por fazer em inglês, porque eu falei, bom, tem muita gente que conhece Bitcoin, mas também não é tanta gente assim. Então, se a gente fizer em inglês, aumenta as chances de alguém usar. E aí os códigos, se vocês quiserem procurar, tem a maior diversidade possível de... Porque essa API é muito legal mesmo. Então, Canadian Dollar, é tudo em inglês, né? Então esse aqui é Libra Esterlina, Great Britain Pound, Euro, esse aqui eu nem sei o que é. Enfim, acho que é Chinese Yen, é isso. Então é só ir tweetando lá que... Olha, já pegou um erro aqui, ó. Deixa eu ver, pegou um negócio aqui que... Tá vendo como é bom tweetar umas coisas que... Veio uma anotação científica aqui. Era pra... tinha que caber em 140 caracteres, de preferência. Mas enfim, tem algumas coisinhas que eu queria fazer ainda com ele e tal. Quero fazer a conversão inversa, tratar alguns errinhos ainda que ele está mostrando e tal, mas é isso. Basicamente é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Falar aquele negócio, né, porque aqui já que são vários programadores Ruby, se alguém quiser mandar currículo, a Cássia está aí, mas se alguém quiser mandar depois currículo para a gente, o endereço é esse, tem as vagas lá também, no localweb.com.br/trabalho conosco, vai ser colega desses caras aqui, eles são super gente boa, vocês não precisam ter medo deles. E é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta, terei prazer em responder. Acho que ele disse que você está fazendo a lógica para os 10 segundos, né? Uma sugestão você pode usar o TTL. Você seta o TTL na chave, aí ele expira em 10 segundos, depois você faz uma checagem só para ver se a chave não vai estar lá. Legal, você já vai me explicar isso depois, eu vou aprender mais alguma coisa. Não sei, o que eu fiz? Na verdade, o JSON que ele vem com um timestamp. Aí, na verdade, eu só troco esse timestamp pelo timestamp do sistema. O campo já existe no JSON. E aí, na hora de recuperar, eu puxo esse timestamp e vejo se faz menos de 10 segundos. E aí, na verdade, é isso o processo que eu fiz foi esse. A gente usa isso do TTL num sistema nosso aqui. Aí qualquer chave do Redis, você usa o comando TTL e você fala quando que vai expirar, né? Perfeito. Aí fica Segundas mais você fácil. vai me mostrar como é que faz. Já aprendo mais uma coisa já. O que mais? Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Se alguém quer perguntar? Se eu deu anotação? Deu uma anotação? Deve ter sido um valor grande demais. Preciso ver. É bom. Mas na verdade depois ele está jogando ali, ele está jogando zero, né, a conversão, né? Ele mostra deve ser alguma coisa do regex mesmo. Que ele mostra e aí, talvez também seja muito baixo e aí não tenha valor em real. É tão fracionado que deve ser menos de 1 centavo. Provavelmente também deve ser isso. Se for menos de 1 centavo, porque tem isso também. Um satoshi é 1 bilionésimo de Bitcoin. Então aí você vai pegar o valor de R$720 que ele mostrou, dividido por 1 bilhão, vai dar menos de 1 centavo. Acho que é isso mesmo. Base, provavelmente. Que bom. Então não é um erro do programa. Já que ele... a hashtag por enquanto tá... Tem que ver, tá só em maiúscula. Tem que ser a hashtag em maiúscula. Isso é um negócio que tá para resolver faz tempo. Já que ele fez uma pergunta, ele vai ganhar uma camiseta. G, você usa G? Fez a pergunta, vai ganhar a camiseta. Não sabia, tá vendo? É a vantagem de ser pioneiro numa coisa. Cara... Aí, valeu. Agora, mais alguém quer fazer pergunta? Pode. Só vai ganhar uma camiseta só, mas... O projeto está open source, né? Tá open source. Estou olhando aqui
E o nosso amigo aqui, eu acho que descobriu. É realmente no regex alguma coisa aqui e tal. Tem que... Ele não aceita o Euler, Pode Euler lá no... Acho que ele não aceita o Euler na notação científica. Lá tem que dar uma olhadinha. Acho que não. Acho que ele pega... Deve ser. Pega só valor numérico mesmo. Depois a gente vai conversar, que eu tenho um projetinho em Bitcoin legal pra gente legal. Legal. Se alguém quiser falar ou do cloud, do Gelastic, ou do Bitcoins, pode vir falar comigo que não tem problema, a gente vai conversando aí. Perfeito? Mais alguém? Agora tá vendo? É sempre só dar uma camiseta que sai pergunta, velho. Por que você não fez a conversão ao contrário? Então, porque na verdade eu estava na dúvida de como fazer. De que jeito fazer. Acho que a maneira mais fácil aí é colocar duas hashtags, né? Eu tenho que colocar a moeda que eu estou mandando e BTC, talvez, uma hashtag com BTC para falar que eu quero a cotação em Bitcoin. Na verdade, é ao contrário, né? A cotação da moeda que eu estou informando para Bitcoin. Porque desse jeito estava fácil, né? Eu mandava, o valor é sempre Bitcoin e aí eu só mando a moeda que eu quero. Agora eu tenho que informar a moeda para... Então fiquei na dúvida, falei, vou implementar primeiro, fazer um passo de cada vez. Implementar primeiro a conversão de Bitcoin para uma moeda e depois eu vejo como é que eu faço. Acho que a melhor forma, se alguém tiver uma ideia, pode me falar comigo. Acho que a forma mais fácil seria colocar a hashtag da moeda que eu estou enviando o valor e uma hashtag com BTC, por exemplo. Mas essa foi a melhor ideia que eu tive até agora. Não sei se faz sentido. Eu queria abrir mais um Twitter e falar assim, conversões ao contrário, né? Mas... E era uma possibilidade, então eu pensei também, falei, será que eu abro um outro Twitter, uma outra conta de Twitter para fazer a conversão no sentido contrário? Mas falei, então eu fiquei na dúvida, falei, então deixa eu fazer só essa parte, depois eu penso na outra. Foi isso que eu imaginei. BTC, aí ele tem que ter a moeda que eu estou mandando, obviamente, eu tenho que informar ele, está em real esse valor que eu estou te mandando para Bitcoin. Você tem Bitcoin, você já está comprando alguma coisa com Bitcoin já? Eu comprei pouca coisa. Estou guardando, basicamente, os meus Bitcoins. Você já viu, você tem uma vantagem, ao invés de comprar na moeda, você comprou Bitcoin? Normalmente tem bastante desconto. Normalmente para você fazer... Normalmente, os caras, principalmente lá fora e tal, dão um bom desconto para você comprar em Bitcoin. Justamente porque a moeda tem essa tendência desinflacionária, e daí, enfim, pode conversar sobre Bitcoin aqui. Mas aí, então, você tem que dar um desconto para o cara, porque em tese aquilo vai valorizar, e aí você dá um desconto para o cara para valer a pena e usar os Bitcoins dele. Você chegou a fazer teste automatizado? Não fiz, cara. Eu sei que o pessoal de Ruby odeia isso, vão querer me matar e tal. Mas não fiz, até conversei com o Marcelo lá, falei, agora eu preciso aprender a fazer os testes em Ruby e tal, porque não fiz nenhum ainda. Mas o meu teste foi put mesmo no terminal. Não fiz. Mas o código é simples, assim, foi um desafio, mas assim, foi simples. Mas preciso fazer, assim, preciso aprender agora a fazer teste em Ruby, porque eu não sei. Estava aprendendo a linguagem, agora preciso aprender a fazer teste. Mais alguém? Quanto tempo você levou para fazer? Putz, demorou um pouco, porque eu fui fazendo assim no tempo livre, né? Do trabalho, assim. Então foi teve as férias no meio do fim do ano. Então foi assim uns meses, assim. Mas eu não sei te falar quanto, porque foi assim, sobrava um tempinho que eu terminava minhas coisas, eu ia trabalhava um pouquinho, trabalhei um pouco em casa, então não sei te falar, mas foram assim, uns 3 meses, pelo menos, eu acho. E qual que é o próximo projeto? O próximo projeto, eu vou te falar, mas não é em Ruby. Estou pensando em fazer um projeto agora em Meteor, que eu achei sensacional o Meteor. Você já viu? É um framework Node que é sensacional. Aí comecei a fazer um projetinho para tentar conhecer melhor o framework e para automatizar aquele clube dos posts lá do Rafael Rosa lá, que ele tem. Não sei se você... Então, na verdade, é assim, ele está fazendo manualmente numa planilha, né?
Na verdade, eu quero fazer o quê? Não, isso aí imagina. Vai lá, cadastra o RSS do seu blog, ele vai bater uma vez por semana nesse RSS, vai ver se tem os posts. Se você fez post na última semana, vai pegar esse post e jogar no banco. Aí ele pega isso, calcula quantos tiveram posts, quantos não tem, faz um relatório, twitta. Aí depois ele vai, pra quem não fez post, manda uma DM. Bom porque eu já sei a API do Twitter, então tipo, já tá meio caminho andado. Manda uma DM. Pô, essa primeira semana você não escreveu nada. Essa já é a segunda semana que você não escreveu nada. Essa é a terceira, etc. E aí se você escreveu alguma coisa, ele vai tweetando ao longo da semana aquilo. Então a ideia é fazer isso. Se alguém quiser ajudar também, já está o começo lá no GitHub. Mas eu estou aprendendo, eu estou estudando um pouco o Meteor agora, que eu achei bem legal, assim. Framework bem legal. Bom, aí da sua pesquisa, sobre Bitcoin, para você fazer, desenvolver esse projeto, primeiramente, parabéns. Valeu, obrigado. Obrigado. Seguinte, sobre o Bitcoin, algo que não é difundido tão grande assim aqui no Brasil e tudo mais. No meio da sua pesquisa, você viu se há uma possibilidade, tipo, daqui um ano, 2 anos, disso ser difundido aqui no Brasil, a utilização do Bitcoin? Cara, eu acho que já está sendo. Tem um aplicativo que mostra o mapa, assim, mostrando... Já está sendo. Tem alguns lugares que aceitam, tem alguns lugares físicos que aceitam. A gente estava até conversando, estava com uma conversa aqui dentro da empresa de começar a aceitar pagamento em Bitcoin. E aí a gente descobriu agora que o SuperPay vai começar a aceitar Bitcoin. Então a gente já falou, não, temos que conversar e tal, porque já tem, daqui a alguns meses, não agora, mas daqui a alguns meses, se alguém quiser comprar alguma coisa aqui na local com Bitcoin, vai poder, então vai ser legal. Tem uma reportagem que abriu uma casa de câmbio para troca de moeda. No Brasil já tem umas 6, cara. Tem umas 6 já, para você fazer. Então já tem. Tem construtora aqui no Brasil que já está aceitando. Se você quiser comprar um apartamento em Bitcoin, você já pode. Acho que é a Ibiara. Tem algumas pessoas, tem alguns lugares aceitando. Lá fora a Dell já aceita. Se você quiser Best Buy? Tem alguns lugares. Eu sei que a Dell... Tem uma galera. Assim, se você quiser comprar um computador lá fora em Bitcoin, você consegue. Quando que o quê? Morro? Olha, sabe que lá fora, nos países, tipo, a África, assim, tipo, tá indo mais rápido que a gente. Sabe por que também, uma teoria minha aí já, né? O sistema bancário aqui no Brasil é muito avançado, assim, ele é muito digitalizado já. Tipo, eu tava falando com uma amiga que trabalha lá no Facebook, ela falou, sabe como é que é pra pagar uma conta? Tipo, você quer pagar uma conta sem ir no banco? Você pega um envelope, coloca a conta, coloca um cheque, põe no correio e manda. Falou assim, imagina, isso no Brasil... No Brasil alguém vai abrir e vai roubar o cheque que está lá. Mas aqui não, né? Então a gente consegue ter um aplicativo de celular, entrar na internet e tal. Então a gente já está num nível... Eles não têm essa informatização toda. Então talvez eu acho que isso... atrás, a gente já tem essa facilidade. Para quem não tem isso, o Bitcoin, tipo, é uma mão na roda, assim. Mas, enfim. Acho que já, né? Bom, vou encerrar por aqui, se alguém quiser conversar depois. Pode bater palma, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? Chegou o próximo palestrante? Tá aqui.